Hello, hello, and good morning, everyone. Welcome to another Breakfast Drops live stream with Teacher Rodrigo. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui começando mais uma live. Lembrando que hoje à noite, às 7 da noite, teremos uma live de English Drops e vai ser uma live diferente. Okay, então não esqueçam de entrar lá no perfil, clicar na live e ligar o sininho, porque vai ter coisa boa hoje à noite, alright? Hello, Beth. Beth Oliveira, how are you? How's it going? Ricardo Matos, como é que estamos? Tudo na tranquilidade, tudo certinho? Pera aí, gente, eu vou ter que ver um negócio aqui. Vou ter que trazer vocês aqui pro escritório. Eu vou ter que fazer um favor aqui. Rapidamente, mas estamos aqui. Vamos conversando, como é que vocês estão? É a live de Breakfast Drops, tá? Vocês viram o meu... Acabaram de ver o meu coisa ali, meu... Como é que é o nome daquilo? Meu lençol estendido. Alright. Pera aí. Olhando... Ok, give me a second. Vamos continuar, gente, só que eu tô resolvendo uma coisa aqui enquanto eu faço a live. Peraí. Tum, tum, taram. 120. Tá, peraí. Just a moment, just a moment. E aí, galera? Olha aí, 25 pessoas já, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Eu já vou ali pra cozinha preparar meu breakfast. Só tô respondendo uma mensagem aqui urgente. Salete de Lima, good morning, como é que estamos, Salete? E aí, gente, pra quem tá chegando agora aqui na live e não sabe sobre o que se trata, tá? Eu sou um English teacher, sou professor de inglês. E essa aqui é a live do Breakfast Drops. Tá? Eu faço essas lives aqui pra tirar dúvidas de inglês do pessoal enquanto eu vou preparando o meu breakfast. Ok? Oh my god, man. Give me a second. Come here, come here. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida de inglês? Não tem nenhuma dúvida de inglês? Vão me dizendo, vamos conversando. Alright, deixa eu dizer pra vocês, vamos ter uma live hoje à noite, tá? Às 7 da noite. Vai ser uma live um pouquinho diferente, não vai ser a live de aula, vai ser uma live de prática hoje, tá? Vai ser uma live onde eu vou abrir o Google Studio, o Google AI Studio com vocês e vou praticar ali alguns prompts e tal, pra gente poder treinar inglês com a IA, ok? Então vai ser uma live bem prática para quem quer aprender inglês aí. Basicamente eu vou mostrar para vocês ali algumas formas de aprender inglês sem sair de casa, né? Utilizando as coisas que vocês já têm em casa. Então eu acho que vocês vão curtir bastante, tá? Vocês vão curtir bastante. A live já está agendada, está ali no meu perfil, tá? Então não esqueçam de clicar ali na live, ligar o sininho, tá? Porque hoje às 7 da noite nós vamos ter uma live muito massa. É uma live ainda meio experimental, eu tô testando esse formato, né? Porque toda sexta às 7 da noite eu faço live de aula, né? Ensinando sempre alguma estrutura, alguma coisa nova, tirando dúvida da galera também. Mas essa live ela vai ser um pouquinho mais prática, tá? Do que as últimas. Então eu acho que vocês vão gostar, ok? Eu acho que vocês vão gostar mesmo. Hoje eu vou gravar mais um vídeo, lembrando que já tem vídeo novo que vai ficar público na segunda-feira, mas quem é membro aqui
do canal já consegue assistir esse vídeo e os membros sempre têm acesso antecipado aos vídeos. Hoje eu vou terminar e vou gravar mais um vídeo, tá? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Grok. Conhecem o Grok? Que é a inteligência artificial do Elon Musk, do X, formerly known as Twitter, tá? Então é uma inteligência artificial que eu tô estudando um tempinho já aí. E aquela coisa, né, gente? A minha intenção aqui no canal é sempre mostrar para vocês as formas mais práticas que tem para aprender inglês sem gastar rios de dinheiro e de uma forma prática que vocês possam incluir aí no dia a dia de vocês. Então esse próximo vídeo eu acho que a galera vai curtir bastante também. Entre hoje e amanhã vai subir um vídeo novo para os membros e esse vídeo só vai a público para todos os inscritos no canal sem ser na próxima segunda ou na outra, tá? E olha só, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo bom, decente e massa pra caramba chegando por aí, ok? Fernando, good morning. How's it going? How's it going, man? Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão aí no sextou? Qual que é o plano pro sextou? Estão com algum plano específico ou nada de especial pra fazer? What's the plan? What's the plan? Vou aqui guardando a louça, vamos conversando, vou tirando dúvidas de inglês. E essa é a dinâmica das lives do Breakfast Drops. Okay? E quem estiver chegando de paraquedas aqui, estiver chegando pela primeira vez aqui na live, sejam todos muito bem-vindos. Okay? Se vocês quiserem aprender alguma coisinha nova de inglês, fiquem aqui na live, porque com certeza alguma coisa nova vocês vão aprender. Right? Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Feliz por ter cada vez mais pessoas no seu canal no YouTube. Lembro que era só eu há um tempo. Verdade, né, Fernando? Eu lembro disso, cara. Eu lembro. Não faz muito tempo atrás, né? Eu até citei isso, acho, na última live. Tu foi uma das primeiras pessoas a aparecer aqui no canal. E eu digo de live, assim, de começar a interagir e tal, mandar os comentários. E agora a gente já bateu a marca dos 8.500, 8.600. Eu acredito que até o final de agosto, se continuar nesse ritmo, a gente vai chegar a 10 mil inscritos, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, gente. E valeu por estar junto aí sempre, Fernando. Lucas Souza, como é que estamos, Lucas? Good morning, good morning. E Fernando, deixa eu te dizer, cara, tu é uma das primeiras pessoas aqui. Te torna membro, cara. Te torna membro pra tu ter um espacinho especial aqui no canal, que seria uma honra te ter como membro aqui do canal. Quem quiser se tornar membro aqui do canal, né, ter descontos nos cursos da English Drops Academy, que são os meus cursos de inglês, quiser ter acesso antecipado aos vídeos, né, enfim, é só clicar aqui embaixo, tá tudo aqui na descrição sobre os meus cursos, para quem quiser ser membro do canal também. Tem um videozinho ali, né, se vocês clicarem no link, vocês vão conseguir ver ali. E, cara, é a partir de R$ 7,99 por mês, entendeu? Então, o que é R$ 7,99 para alguém que quer aprender inglês? É investimento, minha gente, investimento. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Salete, Fernando, descobri há pouco tempo o canal dele, estou gostando demais da dinâmica dele. Olha só, que maravilha, Salete, fico sempre feliz em ajudar. Só usa live pra... Lucas Souza, só sua live pra me animar. Minha prima está no céu agora, com sua sabedoria eu ficarei em paz. Caramba, Lucas, que notícia triste, cara. My condolences, ok? Meus sentimentos aí. Viva, tá, Lucas? Eu sei que isso aqui não é uma live de autoajuda, mas a gente tenta ajudar sempre da forma que dá, né? Mas é difícil, tá? Eu também tive uma perda recente aí de familiar e nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Mas, cara, viva o luto, tá? Viva o luto, sinta a saudade, mas eu sempre gosto de pensar naquele aspecto, assim, de que como as pessoas, né, que foram gostariam que a gente estivesse. E, obviamente, a gente fica triste por não ter mais a presença física ali das pessoas, mas eu sempre gosto de imaginar que as pessoas gostariam que a gente estivesse feliz e andando com a nossa vida, né? Nunca passa, né? Nunca passa a saudade, mas a gente aprende a lidar com o tempo, né? Mas não queira apressar os processos, vive esse processo aí do luto, porque às vezes a gente fica tentando tapar
digamos assim, o buraco, né, com outras coisas, e é importante a gente viver esse processo aí pra... É bom pra nós mesmo, pra nós mesmos, né, e é algo que é necessário, é uma coisa que só o tempo ajuda a gente a conseguir lidar melhor com esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui, ela é a aeromoça do avião. Serei seu membro. Alright, Fernando, te aguardo aí, cara. Te aguardo aí na seção dos comentários, nas lives e tal. Quem é membro tem um nomezinho diferente aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Eu leio todos os comentários, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Serei membro. Lucas Souza, meus sentimentos. A Salete mandou. Patrick Jr., mestre, te perguntei na live passada sobre ver filmes e séries com áudio e legenda em inglês. Como usar isso a nosso favor. Como ter o norte... não fico perdido quando eu estiver assistindo. Patrick, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Tu vai adorar o que eu vou te dizer agora. Tá sendo editado nesse momento, a minha editora tá editando vídeo que se intitula Como Aprender Inglês com Filmes e Séries em 8 Passos. Eu me lembro que tu falou isso daí na última live. Não foi só por causa disso, mas isso me, digamos assim, que contribuiu, né, porque eu tô sempre estudando aqui sobre conteúdo novo, conteúdo que possa ser útil pra galera, e, cara, fiz um vídeo sobre isso. Já tá gravado, tá sendo editado agora. Então, cara, se tu for membro, esse vídeo, acredito que entre hoje e amanhã, ele já vai estar disponível, tá? Que provavelmente vou fazer o upload dele entre hoje e amanhã, só tô nos passos pra finalizar o vídeo. Mas, cara, esse vídeo foi feito pra ti. Não só pra ti, mas, enfim, né, pra todo mundo. Que curte aí consumir conteúdo em inglês, filmes e séries, e tem dificuldade pra entender filmes e séries com ou sem legenda. Tá, então eu tô falando sobre tudo isso nesse vídeo, tá, Patrick? Mas, cara, pra te dar um resumo aqui, inclusive eu acho que eu tinha te respondido essa pergunta na última live. Cara, o lance pra tu ir te familiarizando e não ficar tão perdido com filmes e séries a primeira coisa que eu digo é tu não pode utilizar as legendas como uma bengala, tu tem que utilizar elas como algo ao teu favor. Então não tenha medo de utilizar as legendas em inglês, tá? Não é um problema, não é um problema. Claro que quando tu tá te comunicando na vida real, tu não vai ter a ajuda das legendas quando estiver conversando com alguém, mas é um recurso que pra quem tá aprendendo inglês como segundo idioma é uma coisa muito útil, tá? Tu escutar o áudio em inglês com as legendas em inglês, porque tu vai assimilando, né, a forma da pronúncia ali com a forma como se escreve as coisas. Então, cara, sempre consuma tudo com as legendas em inglês, tá? O áudio em inglês e as legendas em inglês. Além disso, cara, tem um outro aspecto que é importante eu falar em relação a consumir filmes, vídeos, séries em inglês, que é o seguinte, tu não vai entender tudo de cara, tá? Principalmente se tu tem um negócio da tradução muito forte contigo. Tu não vai entender tudo de cara, e esse é um sentimento que ele gera muito desconforto, tu não conseguir entender todas as coisas. Mas tu precisa ficar exposto, entendeu? A esse tipo de conteúdo. Porque tu começar a aprender as coisas, começar a compreender mais as coisas em inglês, eu sempre digo que é uma mera consequência de exposição ativa e passiva ao idioma. Tá, então, cara, não dá pra desistir. Mesmo que se tu não estiver entendendo tudo, tem que continuar nesse processo, tá? Tem que continuar nesse processo, porque o cérebro da gente sabota muito a gente quando a gente não consegue entender todas as coisas de cara e tal. Mas aprender inglês não é um processo que rola do dia pra noite. Tá, então siga esses passos aí, cara, e tem que persistir, tá? Tem que persistir. Continua fazendo o que tu tá fazendo e entenda que tipo, se tu fica um mês consumindo filmes e séries em inglês, vídeos em inglês e tal, depois de um mês, tu com certeza pode nem perceber, mas tu já vai estar melhor do que no mês anterior. Tá? Então, o segredo aqui é exposição, sempre. Tá? Consuma o máximo que tu conseguir aí de conteúdo de inglês no teu dia a dia. Inclusive, eu quero até te fazer uma recomendação. O meu mini curso, aquele de R$19,90, o Desafio de Strava, ele tem um foco nisso, não especificamente para filmes e séries, tá? Mas se eu não me engano, eu falo sobre filmes e séries também no desafio,
tá? Mas a grande questão é que tu precisa, não tem escapatória, tu precisa aumentar o teu contato com o idioma de todas as formas possíveis se tu quiser ficar fluente um dia. Claro que isso também, né, atrelado com estudo de gramática e tudo mais, não adianta, tá? A gente tem que estudar gramática. Não precisam passar 24 horas por dia, 7 dias por semana debruçado em cima de livro, mas se vocês não têm uma boa base gramatical, vocês não vão saber como é que qual é a ordem das palavras, como é que funcionam as coisas em inglês, né, para construir uma frase, assim. Então é importante ter essa base também. Essa base gramatical eu não abordo no desafio de Strava, mas eu abordo no English Drops Academy Starting Point, que é o meu curso de nível básico, tá? E em breve teremos aí também o English Drops Academy Breaking Barriers, que é a continuação do Starting Point, que é o meu curso de nível intermediário. E mais pro fim do ano teremos o Master do Flow, que é a continuação do Breaking Barriers, que é o meu curso de nível avançado. Okay? Então, tô falando pra caramba. Mas é isso aí. Alright? Deixa eu ver aqui se tem mais mensagens. Por enquanto é isso. Tô falando pra caramba aqui, entrei no modo monólogo, mas se tiverem dúvidas de inglês aí, gente, que nem o Patrick mandou agora, só me mandar. Manda aí que a gente vai conversando. Depois que eu terminar essa live aqui, eu vou ali pro computador pra terminar o roteiro do próximo vídeo. E já vou gravar ele hoje também. E aí já, depois disso, eu vou finalizar o outro vídeo do como assistir, né, como aprender, como conseguir aprender inglês com filmes e séries em 8 passos. Esse vídeo já tá nos finalmente. Alright. Não esqueçam de deixar os likes aqui. Tornem-se membros caso vocês queiram se tornar, que ninguém é obrigado a nada aqui. Mas se tornando membros aqui do canal, vocês têm várias vantagens e benefícios aí que eu preparei pra galera. Além de, obviamente, estar ajudando o teacher, porque eu gostaria muito que like pagasse conta. Mas esse aqui é o meu trabalho. Eu preciso pagar minhas contas também. Então, quando vocês se tornam membros aí, vocês me ajudam a continuar investindo aqui para eu cada vez mais criar conteúdo de qualidade aqui para vocês. Eu comprei uma iluminação nova agora, que tinha uma iluminação, não que a iluminação estivesse ruim, mas eu comprei algumas coisinhas que estavam me incomodando, então eu vou melhorando tudo aqui, aos pouquinhos, né, minha galera? Tem que dar um passo de cada vez, Não dá pra ir com muita sede ao pote, a gente tem que pegar e ser responsável financeiramente também. Mas tá tudo indo muito legal, o pessoal tá dando feedback bem legal do Desafio de Strava, tá curtindo bastante. O Desafio de Strava é aquele curso que eu sempre falo em todos os vídeos, né? Ele é um cursinho super acessível, é praticamente um valor simbólico. E todos os meus cursos têm garantia de 7 dias, tá, gente? Então, caso vocês não gostem, vocês podem pedir o reembolso. Eu devolvo a grana sem burocracia, sem perguntas. Meu compromisso é com a satisfação de vocês e realmente ajudar vocês a aprender inglês aí da forma mais natural possível. E qualquer um pode aprender inglês, tá? Se alguém disser pra vocês que não pode, mande esta pessoa capinar um lote. Deixa eu ver aqui. Pronto, louça lavada. Eu preciso terminar meu shake aqui agora para começar a preparar meu breakfast. Quanto tempo de live estamos? 19 minutos. Olha aí, ó. Achei interessante o jeito que você ensina sobre pensar em inglês e não usar a tradução. E como se a gente desse um reset no cérebro. Como se estivesse nascendo de novo com outra língua. Patrick, eu gosto bastante dessa tua analogia aí, cara, porque a ideia é essa, sabe? Eu não sou muito a favor desses discursos que tem por aí de promessas de fluência, métodos revolucionários. E eu sempre falo isso, né, que a forma que eu trabalho, né, para ensinar inglês para as pessoas, a intenção não é, tipo, como é que eu vou dizer? Se eu quisesse ser mais agressivo no meu marketing, eu poderia fazer várias promessas para as pessoas e botar como uma coisa revolucionária, mas, cara, não é. Não é algo revolucionário, entendeu? É algo que, inclusive, muitos cursos e muitas pessoas já trabalham dessa forma, né? Para aprender inglês.
Só que, ao mesmo tempo, eu sei, pela minha experiência, pelo tempo que eu já venho ensinando inglês, eu sei que muitas pessoas não conhecem, não conseguem enxergar dessa forma a questão do aprendizado do idioma. Então, como eu tenho essa ciência, eu decidi, quer saber de uma coisa? E claro, né, eu também, dando muitas aulas para muitos alunos, comecei a perceber que as pessoas todas tinham esse tipo de reação que tu tinha, que tu teve agora, né? Nossa, cara, pô, isso aqui muda tudo para aprender inglês e tal. Então eu pensei, cara, eu preciso passar isso pro mundo, né? Mais pessoas precisam se sentir assim pra descobrir que aprender inglês não é tudo isso que falam, entendeu? É claro que é um processo desafiador, não é a coisa mais fácil do mundo, não é igual fazer arroz, mas também não é tão difícil assim, entendeu? Então a minha intenção é essa mesmo. Deixa eu ver aqui. Pun. É melhor começar aprendendo inglês em partes, tipo começar pelo writing e reading, depois que você ver que já está boa parte do listening e speaking, ou é melhor criar uma rotina que mistura ambos? A última opção, tá, Pun? Cara, aprender tudo, tá? Aprender tudo. Porque assim, tu tá aprendendo inglês não é o teu primeiro idioma, né? Então, quando tu tá aprendendo português, teu idioma nativo, obviamente a gente aprende a falar primeiro e só depois a gente vai ver como se escreve. Mas tu já tem esses processos aplicados na tua cabeça agora, então tu já sabe te comunicar em português da forma falada e na escrita também. Só que não é tão interessante aplicar esse negócio de aprender as coisas separadas quando tá aprendendo o segundo idioma, e aqui falando sobre o inglês em específico, porque pode acontecer, eu já tive alunos assim que tinham o speaking muito melhor que o writing, ou vice-versa, mas aí depois tu fica tendo que trabalhar em uma coisa específica, entendeu? Não tem porquê. Não tem porquê agir dessa forma. Então, o legal mesmo é tu aprender tudo junto, entendeu? Nos meus cursos, nas minhas aulas, eu sempre uno tudo. Claro, o meu foco maior, tanto nos cursos como nas aulas particulares para os meus alunos, é um pouco mais em speaking, porque essa é a parte que acaba sendo mais difícil e mais desafiadora pro pessoal. Tá, mas eu sempre trabalho tudo com a galera, não deixo uma parte defasar mais que a outra, sabe? Então, acho que eu respondi a tua pergunta, né? Tudo junto, tem que ser tudo junto. Não dá pra negligenciar uma parte mais que a outra. E quem estiver chegando aqui na live agora, sejam todos muito bem-vindos, ok? Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, maratonem os vídeos, porque tem muito vídeo aqui, agora, e tem muito vídeo vindo ainda. Tá? Então, live hoje às 7 da noite. Espero vocês lá. Cliquem lá no perfil do canal do English Drops. Ativem o sininho para avisar vocês de quando a live vai começar, mas eu já tô dizendo para vocês, é às 7 da noite, tá? Então apareçam, a gente vai fazer uma live meio que experimental hoje à noite, não vai ser aula, mas eu vou ensinar vocês como praticar inglês utilizando inteligência artificial. Então vai ser bem legal, vai ser bem legal. Eu já tô com a live toda estruturada aqui. Essa é uma live aí de 1h30, mais ou menos. Good teacher morning. Are you how? I good pretty am. How you about? Neru. Got all things a little mixed up in there, right? Ok, vamos lá então. Começar a preparar aqui. Ovos. Só ovos. E acabei de me lembrar que não tem pão. O que a gente faz? A gente faz o que tem. Eu me esqueci de comprar pão. So there's no bread today. There's no bread today, so we're gonna have to do it with some scrambled eggs. That's what's gonna be. That is what it is going to be. God, man, I forgot about to buy the freaking bread. God damn it. God damn it. So to compensate, I'm going to use 1 extra egg today. I usually crack 2 eggs, but today is going to be 3. Patrick, você demorou quanto tempo para ser fluente? Patrick, pergunta que o pessoal me faz bastante. Cara, eu vou te dizer assim, ó. A primeira coisa que eu tenho pra te dizer antes de falar sobre isso é: o tempo que eu demorei não significa nada, tá?
porque a forma como eu aprendi não é necessariamente a forma que vai ser a melhor pra ti, tá? Mas assim, eu tenho 34 anos hoje e eu comecei a aprender inglês muito cedo, tá? Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 11 anos de idade. E então eu tô desde aquela época. Mas o que eu vou te dizer? Fluência é uma coisa difícil de falar, cara, o tempo, assim. Eu posso te dizer que eu conseguia me comunicar muito bem ali em torno de uns 4 anos estudando inglês. Eu já tinha um bom nível de domínio e conseguia me comunicar muito bem. Só que aquela coisa, entre, digamos assim, o nível avançado e a fluência, tem uma certa diferença aí. Porque primeiro eu só estudava, né, inglês em curso. E depois eu comecei a ter várias vivências que aceleraram muito o meu processo. Então, por exemplo, além de estudar, eu comecei a trabalhar em empresas que, enfim, eu fui contratado por causa do meu nível de inglês. Eu já trabalhei como tradutor, eu trabalhei com muito gringo também durante muito tempo, trabalho até hoje. E aí o que acontece? Quando eu comecei a ter várias dessas experiências aí, né, com gringo, trabalhando, jogando muito online também, lá na minha adolescência e tal. Eu jogo online hoje, mas pouquíssimo comparado aos velhos tempos. Aí quando eu comecei a ficar exposto ao inglês de todas essas formas diferentes, aí foi que a coisa começou a mudar e eu comecei a realmente ter evolução e aí sim dá pra dizer que começou o processo de fluência, tá? Porque na verdade isso é o que eu prego pra todo mundo sempre, né? Tipo, não adianta só ficar estudando gramática. Cara, tem que aplicar inglês no teu dia a dia. O inglês tem que fazer parte da tua rotina se tu quiser ser fluente, entendeu? Não tratar o inglês como uma ferramenta, mas realmente viver ele, né? Desenvolver uma vivência bilíngue. Isso são coisas importantes. Então, é tudo muito nesse sentido, assim. Então, o que eu vou te dizer? Em torno de 4 anos ali pra ter um nível legal. Não que tu precise de 4 anos, tá? Pra ter um nível bom de inglês. De novo, tô falando sobre a minha experiência. E depois, cara, até a fluência eu não vou saber te dizer exatamente, entendeu? De novo, falo inglês, pratico, tenho contato com inglês há muito tempo já. Acho que deu pra entender, né? Pergunta respondida? Mas só pra tu ter uma ideia, eu com os meus alunos, mesmo uma pessoa começando do básico, não sabendo nada de inglês, inglês zerado. Isso nas aulas particulares, né? Mas tem gente do curso também. Dentro de um ano, eu já consigo, com 95% dos meus alunos, eu tô falando 95 porque não é todo mundo, mas é quase todo mundo. Dentro de um ano, eu consigo me comunicar totalmente e somente em inglês com uma pessoa que nunca falou inglês antes na vida. Então, claro que isso depende muito da dedicação do aluno, tempo de exposição, quanto a pessoa realmente está se esforçando para viver o inglês, né? Mas só para tu ter essa ideia. Então, não quer dizer que a gente não, né, dentro de um ano a gente não fala fluente, né? A gente fala ainda de uma forma muito básica, muito capenga, mas para quem não falava nada de inglês antes, conseguir se comunicar de uma forma básica, usando somente inglês dentro de um ano, já é uma coisa muito, muito boa, né? Muito positiva. Deixa eu aqui. Se tu fica em live, eu vou te encher de perguntas. Não, mas Patrick, manda, cara. Manda porque, assim, eu tô preparando o meu breakfast aqui. E se o pessoal não interage, não tem muito motivo pra eu fazer live, entendeu? Então eu tô aqui pra interagir com a galera mesmo. Pode mandar perguntas. E essas lives ficam gravadas depois também, então a tua pergunta pode ser, a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então as pessoas entram aqui no canal do English Drops, assistem essas lives depois. Né, as lives do Breakfast Drops eu sempre deixo disponível para todo mundo. Só as lives do English Drops, que são as que eu faço na sexta-noite, que eu
eu faço ela pública para todo mundo, deixo ela um dia pública, depois eu deixo só para membros, né? Essa é uma outra vantagem de ser membro. Seja membro, Patrick, seja membro aqui do perfil. Se tu gosta de mandar perguntas, seja membro. Que eu tenho certeza que tu vai curtir a área de membros aqui do canal. Mas manda perguntas, cara. Manda perguntas, no problem, it's all good, it's all good. Será que ainda tem coffee in here? Yes. There is a little bit of coffee left. So let's get it. Não estou com vontade de fazer mais café agora, então eu vou pegar só esse resto que tem aqui. E já era. E já era. Agora está meio nublado, está uma certa ventania aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse dia hoje. Tá um pouquinho frio. Não sei como é que tá. How is the weather? How is the weather where you guys live? Mas aqui a situação é essa. Deixa eu virar aqui. Let me flip the eggs. Because otherwise it's gonna burn and then it's not good. It's not good. There we go. Vamos ver aqui, ó. Sobre a tradução literal, que você fala, mas os verbos são de fato uma tradução literal ou não? Cara, tem alguns verbos que eles podem ser traduzidos literalmente, mas a minha questão em relação à tradução é assim. Assim como tem coisas que podem ser traduzidas de forma literal, tem várias outras que não vão poder. E aí é que mora o problema, entendeu? Então, por mais que exista a tradução literal, eu nunca trabalho dessa forma de... Olha só, isso daqui em português é isso aqui em inglês, é isso aqui em português. Eu não gosto de trabalhar dessa forma porque tu acaba criando um vício ali. De novo, que eu já falei outras vezes aqui na live. Se a tradução fosse uma coisa que fosse 100%, a gente tivesse tradução de absolutamente para tudo, do inglês para o português, de forma literal, eu não teria o que falar da tradução. Mas não é o caso, então por isso que eu não gosto de trabalhar. Good morning, Ramon. How's it going, man? Teacher Rodrigo, estou há 1 ano aprendendo inglês sozinha, porque no momento estou sem condições de pagar um curso. Está sendo uma experiência muito interessante, mas também difícil. Salete, não é fácil, tá? Não é fácil. E olha só, para alguém que tem alunos e que vive de dar aula de inglês, que é o meu caso, e que tem cursos e vende essa coisa toda, isso poderia ser até um tiro no pé, né? Eu poderia dizer, pô, é difícil. Daqui a pouco a Salete vai parar de querer estudar inglês porque eu falei que é difícil. Mas não, tá? Eu sou muito realista, tá, gente? Aprender um segundo idioma é um processo desafiador. Tá? É um processo desafiador, é um processo que requer muita persistência, e é um processo que também não vai acontecer da noite pro dia. Então é muito fácil da galera desanimar. Mas não dá para desanimar, porque ninguém vai aprender inglês por vocês. Então, se tu já tá aí nesse processo há 1 ano e não desistiu ainda, e tá vendo evolução, congratulations e por favor, não pare. Não pare. Tá? E eu fico feliz que tu tenha aparecido aqui no canal. Tenha encontrado aqui no canal, espero que os conteúdos aí possam te ajudar também. Se tu quiser fazer um investimento mínimo, né, te torna membro aqui do grupo. Tu vai poder fazer postagens aqui na aba de comunidade ali do canal. E eu vou te dar uma atençãozinha especial. Dou uma atenção especial para todos os membros aqui, tá, gente? Vai ter acesso a algumas aulas, inclusive do curso. Se tu for membro, ok, do curso pago, no caso, né? Vai conseguir acessar essas aulas aí. E vai conseguir ver os vídeos em primeira mão, né? Quem é só inscrito aqui no canal tem vídeo novo, um vídeo novo por semana, mas quem é membro tem aí 2, 3 vídeos novos por semana. Porque quem é membro vê os vídeos antes. Esse é um dos benefícios que eu disponibilizei pra galera. Olha aí, 35 minutos de live. Not bad. Vou botar um pouquinho de pimenta aqui, porque
It's just the eggs today. Today it is just the eggs. I'm actually going to put some ketchup. Some people are not gonna like this, but look, it's my breakfast. So I do it the way that I want. Good, good, good. Quem quiser... eu esqueci de falar isso, tá? Quem quiser mandar super chat, super thanks, tudo mais. Agradeço demais, agradeço demais. Vamos ver aqui, ó. O Amon mandou ali, ó. Vou começar a perguntar. Pode falar sobre a diferença de do e make? Tá. Eu não sei se o já não tinha me perguntado isso antes, mas alguém me perguntou isso em live, cara. Diferença de do e make, tá? Assim, de novo, não dá pra ficar traduzindo, tá? Porque se tu traduzir esses dois verbos aí pro português, eles vão acabar se traduzindo pro mesmo verbo. Então, de novo, não trabalhe com tradução. Cara, esse negócio de ser meio abstrato, na verdade tá? Eu sempre explico a diferença de do e make nesse aspecto, assim, ó. Do é mais no sentido de exercise one activity. E make é mais no sentido de creation. Então, por exemplo, assim, ó, essa foi exatamente a explicação que eu dei a última vez que me perguntaram isso. Quando tu tá falando sobre comida, food preparation, tá? Geralmente a gente vai utilizar make. I am going to make a sandwich. Por que a gente fala make a sandwich e não do a sandwich? Porque o sandwich ele não está ali. Ele não simplesmente brota e se materializa ali. Tu precisa pegar os ingredients, né? Envolve uma preparation, envolve uma creation. Então, geralmente, quando a gente está falando sobre food, a gente utiliza make por causa disso, porque envolve um processo de creation. O do não envolve esse processo de creation, é mais no sentido de exercise one activity. E aí eu gosto de utilizar no mesmo example, no mesmo context, falando sobre do e make, porque para imaginar assim, ó, por exemplo, one test, one exam. Sei lá, tu tem algum exam para fazer aí da faculdade, enfim. Dá para falar make a test or do a test. Agora tem que parar para pensar qual dos personagens, quais as pessoas que vão realizar cada activity utilizando cada verb. Porque se eu falo make a test, make one exam, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai realizar essa action? O teacher. Por quê? Porque ele está fazendo toda a creation desse test, desse exam, do zero, elaborando todas as questions e tudo mais. O student, the student is not going to make the exam, he's going to do the exam, porque o exam já está lá. Então ele só vai, né, preencher as answers, enfim. Também exige um processo de creation, mas é em cima de algo que já existe, tá? Então, doing a chore, for example, yes, exactly. Porque o chore, o que seria o chore? Sei lá, independente de qual chore que seja, sei lá, clean the house. A house já tá lá. Os cleaning products, independente do que tu for utilizar for cleaning, já está lá também. Entendeu? Tu só tá exercising one activity em relação a algum ambiente. Tá? Então, pode ser um pouquinho abstrato, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão difícil de entender. É que essa lógica ela não existe no português. Então, quando tu fica pensando em português, pode gerar um certo tipo de confusion, ok? But that's basically it. Muito bem, olha aí, ó, 40 minutos de live. Eu vou indo lá, porque eu preciso criar mais vídeo pra vocês, tá? E hoje, sexta-feira, é sempre dia de criar vídeo e gravar vídeo, ok? Galera, vejo vocês às 7 da noite, ok? Cliquem lá para receber a notificação. A live já está programada ali no meu perfil. And I'll catch you guys tonight. Happy English learning. I'll see you. Goodbye.